Casa Show, o meu, o seu, o nosso podcast na sua segunda edição. Sejam todos bem-vindos. Nós falamos aqui direto de São Bernardo do Campo, do estúdio Os Maias. É isso mesmo, eu estou ao lado do meu parceiro Eduardo Casa Rosada. Edu, tudo bem? Tudo bem, Anderson. E hoje nós temos uma visita, três visitas bem ilustres, né? Pô, o Luciano e o Rodrigão aqui da Locate e o Rodrigão aqui do Depósito Maranhão. Mas vai ser bem legal hoje o bate-papo. Com certeza. Gente, e o nosso bate-papo de hoje, na verdade, é sobre construção civil. Vamos falar muito sobre construção civil. O tema é construção civil da produção ao varejo. É isso mesmo. Representante da produção aqui, a gente trouxe Luciano Dias, da Locate Móveis, uma referência de Birigui para o Brasil. Boa tarde, Luciano Dias. Seja bem-vindo ao Casa Show. Boa tarde, Anderson. Muito grato aí pelo convite, tá? Em nome meu, em nome do meu irmão, que é sócio também, Adilson, tá? Grande abraço. Muito obrigado aí, né? É um prazer estar aqui junto com o Eduardo, junto com o Rodrigo na mesa. É um prazer muito, viu? Tamo junto. Com certeza. Edu, essa indústria é... eu não posso nem falar, né? Aproveitando o gancho aqui do nosso amigo, cara, conta um pouquinho da sua história, do Luciano, da Locate aí, faz um briefing pra nós aí. Mas segura só um pouquinho pra Opa. gente apresentar o nosso verdade. segundo convidado de hoje, né? E aí nós já vamos começar falando aí, você já pega o gancho. Seja bem-vindo a ele, que é um expoente aí também da região, da cidade de Ribeirão Pires, representando aí nessa cidade maravilhosa, um jovem empreendedor, o nosso querido Rodrigo do Depósito Maranhão. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Casa Show na sua segunda edição. Obrigado, viu? Obrigado antes pela oportunidade, Eduardo, Luciano, é um prazer estar aqui, viu? E nosso mercado realmente precisa cada vez mais desse tipo de informação, desse podcast que é interessante, para demonstrar, né? Para todo mundo. Um pouquinho aí do nosso dia a dia, né? É Com bem certeza. Legal. É muito importante trocar essas informações, né? Sim. Aproveitando agora para não queimar, né? Agora vai. Queria que você contasse um pouquinho de você aí, Luciano aí, da Locate. Não, joia, Um pouquinho da sua história, Luciano. A minha história assim, né? Eu venho de uma empresa multinacional de calçados, né? Lá em Birigui mesmo, trabalhei por quase 28 anos nessa empresa como diretor, né? E aí, em paralelo, eu tinha esse negócio com o meu irmão, né? Legal. Então, meu irmão ficou em torno de uns 5 anos tocando esse negócio e eu em paralelo com ele. Eu falo que a Locate é uma empresa nova, né? Tem 12 anos. Na gestão minha e do meu irmão está praticamente há 8 anos. A gestão minha e do meu irmão era de outros donos, né? E nós compramos uma empresa com marca, com tudo, né? Maquinários, ela completa, né? E o meu irmão, que vem do gabinete do Móveis, né? Ele já tinha 28 anos de experiência em uma outra empresa que já fechou. E o nosso gerente industrial também, nessa mesma empresa, tinha mais de 30 anos. Então eu falo que a Locate, em experiência, aí somando, dá mais de 50, né? Entre eles dois, né? E aí nós montamos essa empresa, né? Juntos, e estamos aí, graças a Deus, muito forte no mercado, crescendo mês a mês, né? Hoje o forte nosso é São Paulo, o estado de São Paulo, mas também estamos em Minas, estamos em Rio de Janeiro, estamos em Paraná, estamos em Brasília, estamos em Goiás, estamos lá no Amazonas. Então estamos cada vez mais abrindo esse leque aí de clientes, aí de parceiros, né? Pô, legal. Então Obrigado aí. Em franca expansão. Estamos né? aí, estamos crescendo, né? Você vê, as regiões atendidas, Sudeste, Centro-Oeste e até no Norte do país. Sim, exatamente. Tá. É isso que foi até nos objetivos de eu vir para a Locate junto com o meu irmão para ficar agora 100%, né, com ele. Já faz 2 anos já que eu estou com ele 100%, né? É abrir cada vez mais clientes, redes grandes. Inclusive agora abrimos um cliente grande, uma rede grande, né? Aqui não é o caso de falar... Não, fica à vontade, fica à vontade. O podcast é pra isso. A gente pra é isso, igual o né? Silvio Santos, não pode isso aí. falar. A Casa São tem Pedro problema. é a rede mais nova que nós acabamos de abrir, faz 2 meses. Casa São Pedro. Casa São Pedro, Osasco. Osasco. E tá Sou Eduardo, né? Eduardo, tá vendendo muito, graças a Deus. Daqui a sendo pouquinho sucesso. nós vamos querer conhecer um pouquinho do produto, do diferencial da Locate Móveis. Ótimo, né? ótimo. Tamo junto. É conhecida, né, Du? Não, Dá um aspecto de móvel planejado.
Eu sou suspeito, né? Eu trabalho com eles e o material da Locate é um material diferenciado. E, cara, é bem legal. A gente trabalha com MDF de 15, né? As corrediças, é bem diferente. Tudo telescópio, a dobradiça, tudo de pistão, os puxadores tudo em alumínio. Então, assim, é um produto diferente. É como o Anderson falou, né? Realmente, a gente ouve tanto de consumidor como de clientes que o nosso produto parece um planejado realmente. Né? Então, nós temos alguns produtos, né, que realmente tem um sucesso muito grande, que nem o New Elegance, que é de cozinha. Estoura a nível Brasil. Tá. O kit Bruxelas do banheiro também estoura no Brasil. Vende em todo lugar que a gente coloca, graças a Deus. Não, desculpa. Só para emendar aqui. Ô, Luciano, mas de onde surgiu essa ideia de vocês fazerem um produto diferenciado? Quando meu irmão, na verdade foi meu irmão que me convidou para vir para o mundo do móveis, que eu sempre trabalhei na parte do calçados, né? Quando ele veio falar comigo, Luciano, eu queria ir com você ser sócio meu, tá na empresa, tal, eu falei, Dilson, legal, mas como que é o negócio? Aí que eu fui me interagir um pouco mais, né? Há 7 anos atrás, né? Eu falei, olha, é o seguinte, ó, a gente não pode entrar no submundo, entre aspas. O que é o submundo? O submundo é aqueles concorrentes que vendem produtos baratos, de alto giro. Então, assim, a gente vai entrar num produto que seja um produto de médio alto. Essa é a ideia, para sair desse submundo que realmente a concorrência é muito grande. Tem empresas aí que têm mais de 50 anos aí no mercado e fortíssimo. E se nós entrássemos nesse mundo, com certeza mais nicho, uma, né? Aí também sobreviver é muito difícil. Então nós resolvemos entrar nesse nível maior aí na parte de qualidade. Pô. E deu certo, Edu. Deu certo mesmo, maravilha. E estamos cada vez mais forte. Nas redes, por exemplo, em São Paulo, nós estamos nas grandes redes. Aqui de São Paulo, né? Então, assim, muito feliz mesmo pelo nosso crescimento. Segura aí que você vai abrir a caixa preta da Locate. Beleza? Segura aí. Vamos. Mas vamos conhecer então agora um pouquinho da história, né? Do nosso... Não, pô. Rodrigão. Manda aí. Vamos lá, Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Quem é o Rodrigo? Vou contar um pouco a história do Depósito Maranhão, né? A gente começou nossa atividade, como já tinha até comentado, como fabricante de bloco, né? Assim como a Lucata, pai também na Lucate, perdão. Na época também, ele também, para fugir do nicho de preço por preço, também focou sempre em ter um produto de qualidade. E foi isso o objetivo dele. Falou assim, meu objetivo é fabricar um produto de qualidade e até um certo ponto para mim já estava perfeito, entendeu? Aí conforme o pessoal foram pedindo o material, falou, Marião, você não tem areia, não tem cimento? Aí a gente começou a pedir areia, pedra, a gente começou a agregar até onde virou a loja. A gente está numa loja de bairro que hoje tem em torno de 100 metros quadrados. E dos últimos 2 anos a gente fez um planejamento para poder fazer mais a expansão dela e também crescer em termos de faturamento. Mas a nossa concepção, sim, não só em relação ao produto que a gente começou como bloco, mas os materiais que a gente também tenta empenhar dentro da loja para revender para os nossos clientes, a gente seguiu o mesmo conceito. De ter produto com qualidade. Com qualidade, porque... Saindo daquela guerra de preço. Infelizmente, não só esse mercado, mas todos a gente tem essa questão de preço por preço, né? De o cara brigar por um produto de baixa qualidade e você acaba só tendo perca de faturamento, cliente insatisfeito, porque hoje para você conquistar um cliente é difícil. Para você perder, basta uma vírgula errada que o cara te condena. Você não errou na vida inteira com o cara. Você fez uma coisa errada, o cara acaba se... Dificuldade para conquistar e facilidade para perder. Que é isso que a gente perde até em relação a, no caso das indústrias, de uma forma geral. A gente está fazendo uma prestação de serviço. Se eu pego o gabinete dele e ele me dá essa garantia, eu passo para o cliente, a partir do momento que ele não me dá a ponta-resposta, o cliente vai reclamar comigo. Certo. Ele não vai chegar lá na fábrica, irmão, a gente precisa arrumar uma solução. Tem empresas que têm a ponta de resposta fantástico, tem outras que já não que tem umas histórias se vira. Se vira. Mas é verdade, velho. Eu percebendo aqui, Anderson, que ele tem bastante conhecimento. Esse cara é um Você trabalha com seu pai. Como chama seu pai? Nerival, mas é conhecido como Maranhão. Então você é o Maranhãozinho. Por isso do nome. A gente está encaminhando agora para a segunda geração, né? E a gente quer mudar um pouco. Você sempre trabalhou com ele? Sim. Desde pequeno? Sim. Na época, antes de trabalhar, eu se formei em curso eletroeletrônica. Tá. Aí na época eu cheguei a fazer até uma entrevista no grupo Unipar. Passei na entrevista no mesmo dia.
primeira entrevista, que era sobre a história da empresa, o que a empresa estava fazendo. Tinha estudado tudo. Aí o rapaz até falou assim, se você quiser, você já foi aprovado. Se você quiser ir para técnica, você pode deixar ir para ir amanhã. Mas se você quiser ir hoje, eu falei, tô aqui, vou fazer. Mas eu não tinha me preparado igual da mesma forma. Talvez se eu tivesse, talvez eu poderia estar aqui ou não, entendeu? Mas acabou não dando certo. E você se capacitou em algum curso em material de construção? Fez algum treinamento? Não. Eu só, por enquanto, estudei em outras áreas. Você é autodidata, também, então? Você sou formado também em matemática e agora, através com esse novo projeto, também senti obrigado em fazer buscar mais conhecimento. Mais conhecimento da área. Da área administrativa, eu estou fazendo administração pela FAC, pode falar. Não, pode, claro. Claro, mas o que dá para perceber no Rodrigo é que, além de um estudioso, ele é um exímio administrador, né? Conhecedor de números, enfim. E o projeto, daqui a pouco você vai dar continuidade na sua fala, hoje a sua expansão de 100 metros é para aproximadamente uma loja de 940 metros quadrados. 940 metros quadrados. Muita coisa, né, Edu? Que 10. Ele é matemático, ele até sabe 949. Não, 940 metros. Caramba, precisa. Os nossos convidados aqui, então, nós vamos começar agora, já conhecemos um pouquinho deles, né? Direto de Birigui para o Brasil e Ribeirão Pires para o Brasil aqui, o nosso produtor Luciano Dias. Vamos falar um pouquinho, e o nosso empreendedor e varejista Rodrigo. Vamos falar um pouquinho do nosso tema, né? Que é da produção ao varejo, né? A gente separou aqui alguns subtemas e vamos tocar nesses assuntos. E eu gostaria que vocês enriquecessem aí a galera da interatividade que está curtindo o podcast, o Casa Show na sua segunda edição, né? A galera que está entrando aí no YouTube, compartilhando, fazendo valer esse espaço, e até para o pessoal, os varejistas aí também, observar um pouco, né, da fala aí da Locate e também desse companheiro de trabalho aqui, o Rodrigo, né, Edu? Não, show. Vamos lá? Vamos começar falando de produção, a produção no país, o mercado em si. Como é que vocês enxergam hoje, você como produtor e você como comprador? Vamos falar um pouquinho da produção. Tá fácil produzir no país? Tá difícil, hein? O desafio é grande. O desafio é bem grande, né? Porque realmente a carga tributária do Brasil ela é muito complicada. E também, assim, a nível de produzir, né? Eu falo assim, a dificuldade é grande porque na pandemia se aumentou muito. E faltou material também. Faltou material, né? Infelizmente, a grande maioria das multinacionais, que aqui a gente tem que comprar, o MDF, né? As corrediças, todas as coisas, eles não recuaram. Então, assim, a ginástica é muito grande. O MDF é balizado por dólar? Como que é isso aí, essa matemática? Não, ele é em reais. Em reais. É em reais mesmo. Só que assim, a multinacional prefere muito mais vender para fora do que para o Brasil. Porque com o dólar alto, acaba sendo mais vantagem para eles, né? A minha percepção que eu tive, assim, moveleiro, aumentou muito o preço. Sim. Acho que vou chutar, uns 60%, 70%, às vezes até 100%. Só que pós-pandemia. Pós-pandemia. Só que o preço que você falou, o preço não retornou. Exato. Ele não voltou, né? Ele continuou num patamar alto. Mas assim, mais especificamente com a Locate foi um pouco diferente. Eu e meu irmão, nós buscamos uma estratégia um pouco diferente. Conta pra gente. Nós seguramos o preço todo esse período. Nós ficamos 2 anos sem mexer nada. Reteve. Enquanto a concorrência toda aumentou, a Locate segurou. Tá. Né? Aí, agora recentemente, eu tentei fazer um realinhamento, não aquilo que era necessário, porque se eu pegar tudo o que teve de aumento né, assim, para trás, ia ser um aumento muito grande. Aí nós fizemos um realinhamento. Não foi fácil para pôr no mercado, muito difícil. Mas essa estratégia que você montou, ou é porque você tinha um estoque alto, você tinha matéria-prima para fazer os gabinetes, tocador, era isso que você tinha? Não, foi uma estratégia de assim, da gente nesse momento crescer a Locate, entendeu? E reduzir a margem nossa. Abrindo mão da lucratividade. Isso nós conseguimos... Aproveitou a oportunidade do mercado. Com essa estratégia, oferta, né? Sim. 40% nós tivemos de crescimento. 40%. Perfeito. Dentro dessa dinâmica. Vale a pena. Então foi maravilhoso para nós. Você usou uma estratégia,
vou rentabilizar menos, Sim. mas eu vou me posicionar no mercado. Exato. Vou me mostrar no mercado. E isso aconteceu. Nós abrimos redes grandes em São Paulo e clientes para o interior de São Paulo e Minas e todos os lugares. Rio de Janeiro, pulverizou bastante. Perfeito. Conseguimos atingir bastante. Foi bem legal. Foi uma estratégia bem interessante que deu certo. Mas essa estratégia foi em comum acordo você com seu irmão ou foi... Não, totalmente comum acordo. Lá a gente é bem... Tudo aquilo que vai decidir, coloca na mesa. A gente tem uma reunião mensal estratégica de todos os negócios, né? Inclusive, então, nosso gerente industrial também faz parte dessa estratégia para poder discutir, né? E tomar decisões, né? Então, foi em conjunto. Foi um negócio bem trabalhado, bem pensado. Pensado, exato. Sabendo. E deu certo. Eu falo que foi uma estratégia de sucesso. Pô, legal. Bem legal. Como que você enxerga esse ponto de vista do produtor contraponto aí você que é um comprador potencial? Quando você tem empresas, no caso igual deles, da Lucato, fazendo esse tipo de trabalho, é interessante, entendeu? Agora, quando você pega empresas, somente na questão de pandemia, a gente tinha empresas lá que, no caso, a gente trabalhava com um cara há mais de 15, 20 anos. Na pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. O cara chegou para você, teve cara, no caso, que a gente fez o pedido com ele, a Megaleste, para dar exemplo. E você fazer o pedido. Dando nome aos bois. Você fazer o pedido, não só ela, também a própria mas é importante Sigma, o feedback para eles todas também. Todas as empresas, se for ver, a própria Lafarge Holcim, a gente é cliente do cara há mais de 15 anos, nunca atrasamos nenhum título. Então as empresas chegavam, como é um cenário novo, todo mundo ficava com medo. Falou assim, não, eu só posso te vender se for à vista. Ou no cartão. Eu falei pro cara, o dia que eu tiver um cartão de giro para fazer tudo isso, velho, eu tava boneco. Não tava nem aqui. Entendi. Então, você só fazia... Você tava querendo comprar e as empresas não estavam querendo te entregar. As empresas só queriam entregar mediante cartão ou pagamento à vista antecipado. Aí é onde a gente vê que tem algumas empresas, no caso do próprio Construjac, o Carlinho fez uma live avisando, falou assim, a gente vai enfrentar um cenário novo. Ele falou assim, todo mundo vai trabalhar de forma reduzida, a gente não sabe, mas a gente subentende que as pessoas ficando em casa... aqueles pequenos reparos, aquelas coisas, a gente entende que o nosso segmento, pelo menos, parar não vai. E realmente isso aconteceu, velho. A gente nunca viu uma inserção muito grande nesse período de pagamento à vista. Ninguém queria parcelar nada e vendendo muito. A gente chegou no tempo de segurar 1, 2, 3 aumentos de PVC. Depois a gente não conseguiu mais. Tudo que aumentava, a gente foi obrigado a repassar, porque os aumentos não eram aumento de 2%, 3%. O cara chegava amanhã, vai aumentar 10%. Mas aí? Não, se você quiser, você pega. Se você não quiser, é o que tem hoje. E muitas empresas fizeram isso. Só que algumas que agiram de forma muito... Sem contar na seleção, né? Teve algumas que foram seletivas, né? No caso de piso, a gente teve problemas com algumas. A Karina foi uma dessas, que eu fiquei bem chateado com eles, porque a gente chegou de fazer pedido programado. O cara falou assim, vai demorar aí talvez uns 40, 60 dias. Não atenderam o pedido. Não, tudo bem, vou avisar. Aí de você chegar a esse período... Cadê o material? A fábrica cancelou. Aí complica. Mas e aí? Não, se você quiser, você faz o pedido de novo. Eu acho que esse tipo de situação que a empresa ela não se preocupa, no caso a gente como empresa, ou até mesmo como consumidores também, ela não está preocupada com o produto dela, velho. Se ela tivesse uma preocupação, ela fala assim, teve um problema aqui na linha de produção, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai te entregar. É que também a gente passou aquele processo dos insumos, né? Matéria-prima subindo, gás, aquela coisa toda. Foi uma coisa típica, né? No mundo moveleiro, você também teve esse problema de ter que selecionar cliente ou em detrimento? Vou entregar para o Casa Rosada, mas não vou entregar para o Maranhão. Isso. Ou vice-versa. Aqui a gente está abrindo a caixa preta. A Casa Rosada sempre tem preferência, viu, Anderson? Sempre preferência, né? Foi o primeiro da lista lá para poder entregar. Não, teve também, né? Realmente, lá na pandemia, lá em, digamos, abril, maio, né, de 2020, foi o boom lá, né, que a gente fala, né? Realmente, nós tivemos uma carteira como nunca, né? Tivemos já lá na Locate, né? Coisa assim de produção de 3 meses para frente.
Tá? Então, assim, 90 dias então, foi bem sonho complexo. De toda empresa, né, velho? Exato, é a sonho de toda empresa. E também a dificuldade com os nossos fornecedores, da entrega da matéria-prima. Você também tem o seu fornecedor. Exato. Né? E isso foi uma dificuldade. Faltou matéria-prima. A gente teve que buscar de muita estratégia. Muito relacionamento. Assim, isso foi bom, porque eu falo que nessas épocas que a gente cresce. Sim. Porque na zona de conforto ninguém cresce. A gente cresce nessas épocas que desafia a gente. O que nós abrimos de oportunidades diferentes, que hoje está sendo vantagem para a gente, que se fosse nesse momento, a gente ia continuar naquela mesmice. Então, isso fez a gente crescer, a gente pensar diferente. Né? E realmente, seleção de alguns clientes nessas situações teve, realmente. Não tem como de falar que não teve. Mas nós atendemos todos, né? E fomos negociando ponto a ponto, né? Mas entregamos 100%. Que na verdade, Anderson, ele fala que é parceiro. Vamos supor, eu já via comprando na Locate, eu já tinha uma carteira com ele. Então, você falou, pô, o cara já vem comigo, eu vou deixar na época que tá todo mundo, eu vou largar ele para atender. Exato. Desculpa, um outro cara que nunca comprou comigo. Fala, meu, é justo até. Eu acho que a empresa agir dessa forma, ela te atende, mas num outro prazo maior. É, isso aí, eu acho que ela é prudente fazer assim. Foi aquela conversa que a gente teve, né, sobre aquela compra programada, eu te fiz essa pergunta, né? E lógico que você vai dar opção pelos parceiros que na época te atenderam, né? É, porque foi um boom, né? Tá. Agora, o que a gente não pode negar é que todo mundo ganhou dinheiro, né? Ganhou. Sim. Deu pra pagar as contas, tá bom? Que é bom a gente fazer esse adendo. Casa Show, nosso podcast da construção. Nós estamos na 2ª edição, recebendo hoje Luciano Dias, da Locate Móveis, e o nosso querido Rodrigo, do Depósito Maranhão, da cidade de Ribeirão Pires. Vamos dar uma adiantadinha aqui, ó, porque o nosso tempo passa. Custos, vamos falar com você. Como que tá o custo no varejo? A gente passa pelas lojas de construção e a gente vê que tem muita demanda de RH, precisando de pessoas para trabalhar. Como é que tá isso aí? O custeio do dia a dia? Como é que você está enxergando essa realidade do mercado, na visão do varejo? Na verdade, quando se trata de custo, principalmente em relação à mão de obra e outras coisas, a minha percepção, eu falo até por mim que ainda a gente faz de uma forma hoje olhando o bolo assim, mas o certo da gente, quando se trata disso, a gente fazer isso separado por setor. Você separar para o setor de logística, parte financeira, quem quer chão de loja. Para quê? Para numa hora de ser uma precificação de um produto, você consegue jogar uma coisa mais assertiva, somente numa questão de uma promoção. Tá. Porque você consegue brincar com essa questão. Agora, quando você faz, às vezes, uma promoção e a gente tem, às vezes a pessoa tem aquela falsa ilusão, não estou fazendo isso mais barato, mas o cara compra isso, aquilo, outro. Mas às vezes você pergunta a pessoa, mas e aí? Você consegue mensurar? Não, eu acho que eu vendo isso aqui. Então, acho que hoje, para você fazer isso achando, eu não faço por causa disso. Eu não tenho uma ferramenta ainda. Se você não tem essa ferramenta? Não, um software estou pesquisando, já tem... Tá quase fechado um já. Não, porque esse assunto que você estava falando, ontem eu tava com eu tenho um consultor lá, né, que dá essa parte para mim. E eu tava questionando ele pra gente montar um BI para fazer esse cruzamento de dados, chama cross-selling, né? Cross-selling. E ele demonstrou para mim lá. Vamos supor, eu coloquei um produto na promoção e ele consegue amarrar esse produto que mais que vendeu. Aí você começa a monitorar. Sim. Se valeu a pena nossa promoção, se deu retorno. Bacana. É que, na verdade, hoje, com a ferramenta do CRM, você consegue trabalhar, o exemplo, 100 produtos, ou 10 ou 20, você pode trabalhar um com margem negativa, o importante é o total. Você pode vender 100 de um, 30 do outro, mas o importante é o final, eu tô ganhando X. Só uma pergunta, você trabalha com markup ou você trabalha... Pergunta difícil, hein? Com rentabilidade, categoria de produto. A gente faz a rentabilidade dentro de uma média. Você faz uma média lá. Sim. Mas a ideia depois é trabalhar de forma separada. Tá separado. Legal. Que é uma forma mais assertiva. Sim. Resultado. A ideia no novo espaço é trabalhar dessa forma, setor por setor. Tá. E olhar... Mas hoje lá vocês trabalham mais com material básico? Hoje o básico... ainda representa muito do faturamento. Quantos por cento? Mais de entre 60% a quase 70%. Porque a gente não tem ainda uma exposição. Ele até viu lá, falou assim, quer colocar mais modelo? Foi antes, não cabe, velho. Fica inviável. De piso lá, se você for ver, tem o quê? No máximo uns
50 modelos, sendo que deveria ter mais, entendeu? Mas o universo de material de construção é esse mesmo. Todo mundo começa com material básico. Sim. Porque que dá mais volume, dá mais giro, aí você vai... Aí, e te dá mais despesa e menos lucro. Mas assim, você vê que o próprio cliente, quando ele vai na loja, né? Eu acho que eu e ele, como ele também trabalha muito tempo no material de construção, o próprio cliente te dá o feedback. Sim. Ele, nosso consultor. Pô, você não tem isso aqui, não? Você não tem um gabinete melhor, mais bonitinho, não? Pouco a pouco você só tem Inclusive lá, a gente novas, tem um caderninho lá, tipo assim, o cliente precisa de alguma coisa. Beleza, irmão, vamos anotar aqui. Que legal. Vamos anotar aqui certinho o que você quer, qual a especificação. Beleza, vou anotar, pegar seu número, a gente vai pesquisar o fornecedor, te manda a foto. Se você quiser, a gente encomenda e te traz, não tem problema. A gente tá lá para vender, não importa. A gente tem que... acho que a palavra mais correta não é você atender o cliente. Atender o cliente a solução, na necessidade o problema do cliente. A expectativa do cliente. É o que eu sempre falo, né? Loja de construção é isso, né? Sim. É você vender a expectativa. O cliente entrar na tua loja e você vender o sonho dele, né? Trazer ele para a realidade. Trazer a solução também para ele dentro da necessidade que ele necessita. Para você... O Rodrigo me deu uma dica já, viu? Eu vou na loja dele lá, semana que vem, eu vou falar aqui que eu quero locate lá, entendeu? Vai marcar no caderninho lá. Vai marcar no caderninho. Eu vou contar a história rapidinho. Vou contar a história. Eu vou contar a história rapidinho pra vocês. Eu tava... Essa é boa. Eu tava prospectando a Casa Jandira, na cidade de Jandira, ali ao lado de Barueri. Vocês conhecem, talvez. Sim. É uma loja tradicional também, né, da época aí. São contemporâneos do Barkev, né, da São Pedro. Inclusive, a São Pedro tá construindo uma big de uma loja, né? Ali no acesso de Jandira. E aí eu prospectando. A minha sogra mora em frente à casa de Jandira. E eu tive uma estratégia. Falei pra minha sogra, vai no depósito e procura porcelanato da Embramaco. Eles não tinham. Ela foi. E eu fiz a primeira, segunda, terceira visita. Eu já tô lá. Já introduzi o produto. Essa já é antiga. Então... Você acredita que passava alguns vendedores oferecendo material, não comprava, né? E depois passava o cara ligando, eu falei, mas será que é muita coincidência? Você caiu nessa? As primeiras vezes, depois você já não... Já começa a ficar mais esperto, não, velho. Essa é a fichinha do seu Francisco, né? Lembra da música do Zezé de Camargo? Sim. Né? Aquilo foi real mesmo, né? Sim. Então é uma forma de você prospectar. Anderson, mas você falando desse assunto assim, é uma brincadeira. Mas não, é lógico, nós como lojista, nós queremos vender, não é isso? Não é isso? A gente quer vender. Por isso que é muito importante o Luciano, que ele ser o gerente da conta, que eu falo muito. Meu, eu compro de você, não tem problema nenhum. Tá, e se não vender? Se não vender, pergunta pro Luciano. Se não vender, Luciano. Mas a nossa pergunta é essa, o mercado, né? É o mercado. Com certeza. A gente tem que fazer girar. Somos parceiros, não somos? Então nós temos que ir lá. Quais as estratégias? Achar alguma forma junto na loja, fazer um treinamento com o vendedor de loja, mostrar as qualidades do nosso produto, aquilo que realmente o consumidor tem que saber para poder valorizar aquilo ali e ver que quando ele comprar aquilo ali, às vezes a diferença é de R$100, mas na parcelinha dá pouca diferença. A hora que vocês parcelam para ele, né? Então, essa é uma estratégia. A outra é tipo fazer um sábado, um café da manhã, fazer um evento com bexiga, sabe? Pipoca ali na loja. Enfim, entendeu? Mexer para o negócio vender, tá? Mexer. Aconteceu, não vendeu. Porque às vezes acontece. A gente pensa uma coisa e no fim não acontece. Não acontece. Aí a gente monta uma parceria com o cliente, entendeu? De repente, para aquele produto, fazer uma forma de colocar um outro, que a gente tem um giro maior nas demais lojas, né? Para poder colocar aquele lugar. E aí a gente Você faz uma reposição. Pô, aqui não tá virando, mas de outro lugar vira, pega e... Exato, porque aí eu consigo até trazer isso para a fábrica, isso aí eu vendo rapidamente, eu já coloco um outro que vai atender o cliente. É isso que é muito importante, viu, Rodrigo? Também, tá? Acontece, Edu. Mas vamos falar não é uma prática, né? Real. Isso não são todas as indústrias que topam, Sim. né? Na verdade, eu nunca vi. Essa estratégia que eu tô falando por um tempo, eu comecei e dá muito resultado. Eu falo pro cara,
eu tava com um problema na Lorenzetti. Né? Eu falei assim, eu quero colocar a torneira de metais. Vocês estão denunciando as indústrias aqui, hein? Não, na verdade a gente tá dando oportunidade pra eles poderem ouvir e tentar melhorar. Mas essa é a nossa ideia. Todo mundo quer ganhar, não é? Acho que todo mundo tem que ganhar. Tem que ganhar loja, representante, todo mundo. Cara, eu coloco. É o seguinte, vamos fazer um trabalho durante um ano. E se não vender? Nós fizemos bastante ações e tá saindo. E tem produto que não vai sair. Não, vai trocar por outro produto. Perfeito. Pronto, perfeito. É isso, né? Que a gente espera das fábricas, na verdade, dos representantes. Até a questão, no caso deles, com o fato de fabricação de gabinete, tudo. E até demonstrar, esses produtos estão saindo bastante na sua região. Ou esse outro, a gente não pode tentar fazer, esse com esse está saindo, para a gente fazer um piloto, para ver se a gente consegue potencializar, mas não sei como é que funciona certinho o trabalho, mas acho que as fábricas poderiam nos ajudar nessa questão, entendeu? De melhorar o nosso produto e potencializar cada vez mais para vender ele, né? Porque tem que estar todo mundo de mão abraçada, porque né? Todo mundo é uma roda, né? Um depende do outro, né? Como que você enxerga essa fala do Rodrigão aí? Eu não entendi muito bem. Imagine só, você tem um gabinete, mas às vezes você pode colocar outra família do lado dele e vender mais. Só que às vezes o cliente comprou só uma coisa específica, a gente como loja só comprou uma. E às vezes você colocando mais coisas por um mix maior, você fala. Isso, e você consegue potencializar e vender tudo. Não, aí você começa a vender mais coisas. Você vende o gabinete, você vende torneira. Você fazer uma amarração com outros produtos, é isso? Não, só com outros produtos, ou também com todos os mix que ele tem. Da marca. Da marca dele. Deixa eu ver se eu entendi, peraí. Vocês Cinemark. Pipoca. Sim. Tem a pipoca pequena, a média e a grande. Isso. Você pode perceber, a pipoca... Posso falar uma palavra? Não. Pode. É cara pra caramba. Mas é boa. Sim. Só que acontece, ele coloca a preço da pipoca pequena a 10, a média a 11 e a grande a 12. Qual que ele quer vender? Ele quer vender a grande. Sim. Só que quando você olha a percepção, ele fala, a pipoca grande é barata. Ele compra. Sim. É isso que você colocar um gabinete, um mix de produto do gabinete... Sim. Essa ideia nós não tivemos ainda, o que o Rodrigo está falando aqui agora. É uma ideia nova, uma ideia de fazer uma... E eu tenho também produtos de combate, né? Produtos que têm uma qualidade também muito boa, que é de combate, que seria esse chamariz que você fala, entendeu? Para poder dar uma atração diferente, né, ao produto e vender aquele e olhar o outro. Ai, que legal você também. Aí já comprou também, às vezes, né? Sim. Mas essa percepção de vocês é uma realidade. Legal. Nós, do mundo cerâmico, também falamos sempre do mix, né? É claro que nem todas os varejos têm condição de ter um mix extenso, né? A Embramaco, por exemplo, ela tem hoje em torno de 550 modelos, dentre cerâmicas, né? Base vermelha, via seca, grandes formatos e porcelanatos. Se você enxergar isso num home center não coloca nem 50% desse portfólio, né? Porque ela tem outras marcas. Mas quando a gente vai influenciar o comprador ou levar para ele a ideia de que um mix, né? Às vezes tem alguns produtos que eu só consigo trabalhá-los bem se for agregado a outros. Entende? Então... a fábrica também quer um mix para poder... Não, mas não só no sentido da venda e do faturamento em si. Perfeito. Porque quando a gente trabalha um mix que tem uma reposição, eu sempre falo isso. A melhor venda é a reposição. Eu entrei na Casa Rosada há pouco tempo, mas a venda mesmo vai ser a reposição. Não vai ser a introdução. Exatamente. Correto? É verdade. Ali nós vamos ver vamos separar homens de meninos, né? Quais os produtos realmente que vendem. Que gira. Que gira. E aí a percepção também do lojista de entender, pô, esse produto realmente sai, é agregar. Lógico, tem produto que tem um giro menor, né? Igual você falou, né? Você vende um móvel com uma característica, né? E eu quero até falar um pouquinho desse locate aqui, pra gente não perder a vibe, né? Porque eu tenho aqui uma informação relevante sobre a sua marca. Posso falar? Pode. Vocês estão há 12 anos no mercado, vocês 8, né? Você falou, Sim, você há 2, agora com a Dilson, mas vocês têm um slogan que é bonito, tá até na sua camisa aí, que é qualidade em cada detalhe. E é isso que é importante, né? A gente saber o que é isso.
porque perfeitamente isso é visto pelos clientes e o consumidor final. E vocês ouvem, né, várias vezes das pessoas que o produto parece, como eu disse no início, um móvel planejado. Como você se sente, né, levando até uma loja de material de construção um produto similar a um planejado, que é o sonho de todo mundo, né? Que tem lá uma linha diferenciada, um MDF de qualidade, é um puxador diferente, é uma corrediça diferente. Como que você enxerga isso? Isso é muito satisfatório, tá? Isso é muito legal, isso é muito interessante, porque a gente, como eu falei no começo, a gente sai do nicho, né? E aumenta o nível do nosso produto e um preço bem acessível. Porque o planejado é muito maior que isso, é 3 vezes mais, digamos assim. Né? Então, assim, o slogan fala qualidade em cada detalhe. Então, tudo que a gente produz no nosso produto, a gente cuida com carinho de cada detalhezinho, desde o puxador, desde a dobradiça, da corrediça, desde as gavetas, por dentro, as prateleiras, entendeu? O porta-talher, enfim, tudo que agrega no produto, a gente trabalha forte essa qualidade aí. Aproveitando aqui, ô Luciano, você acha não, mas material de construção, trabalhar com móveis planejados, o formato seu da Locate, há possibilidade? É um pouco mais difícil, né? Qual que é, eu acho que qual que é a dificuldade, né? Porque, de assim, você, vamos falar assim, hoje tá vendo muito apartamento, apartamento, tipo cliente, né? 2 quartos, não. Praticamente vou falar se eu estiver errado, vocês me desculpam. É um caixotinho, o caixote, Sim. os apartamentos, os caixotinhos, 41 metros, 42. Fazer um produto direcionado a esse público. Esse público planejado, Minha Casa Minha Vida, há possibilidade? É assim, ó, há 7, 8 anos atrás, quando eu entrei sócio com o meu irmão na Locate, nós criamos 2 metas importantíssimas. A primeira, abertura maior do Brasil, né? E a segunda, montar móveis planejados. A indústria hoje, não sei se vocês conhecem uma indústria de gabinete, mas ela é tudo em série. É um processo contínuo. Tá. Reaproveitamento do corte, isso. De tudo. Já corta aquela tem pouca perca, 5, 6 né? chapas de uma vez só, e já vai cortando, já vai furando, já vai para a linha de pintura, já vai para montagem. Enfim, é um processo bem contínuo. Já é gabinete sob medida, né? É 1,20 m, 1,5 m, 2 metros, 1,80 m, de banheiro de 40, de 50, 60, 80, né? Então, assim, nesse processo eu não consigo fazer. A meta do meu planejado é eu montar uma célula dentro da minha unidade, onde eu vou ter uma equipe cuidando do planejado. Mas esse seria um planejado para estar atacando dentro da região aquelas empresas pequenininhas que faz planejadinho, que faz a cozinha inteira, faz o banheiro, enfim. Nesse sentido que você falou aí, Du, na minha indústria, aí eu consigo fazer. Pegar uma obra grande, entendeu? Que vai me dar 100 gabinetes de banheiro, exemplo, 100 tocador, 100 de cozinha. Para mim é tranquilo, para mim é ótimo. Eu tenho condição total de fazer isso. De fazer um produto para aquela situação. Isso aí para mim é música. Música para os... E aí, gente, vamos aproveitar aqui o finalzinho, porque nós temos aí 1 minuto e 50, vamos fechar esse primeiro bloco e agradecer os nossos parceiros. Gente, você tá vendo aí o Casa Show, o meu, o seu, o nosso, né, do podcast da construção, agradecendo aí o grupo Embramaco, né, que tá com a gente aí na 2ª edição, agradecer também a Locate Móveis, né? Qualidade tem nome, né? Opa. Agradecimentos também aí à Casa Rosada, a nossa loja do bairro aqui de Diadema, da região, né? Hoje nós estamos em São Bernardo, né? Já tô até confundindo aqui. E os nossos agradecimentos ao Depósito Maranhão. Nós vamos dar um break aqui, tomar uma água e tem um convidado especial aqui, Dudu, que vai acrescentar e agradecer a presença do Adilson, que vai dar lugar aí pro nosso querido Márcio, é isso? Márcio. Ele vai vir. Daqui a pouquinho. Valeu. Casa Show, o meu, nosso podcast da construção, é isso mesmo. Estamos aqui no estúdio Os Maias, em São Bernardo do Campo. E voltando com o segundo bloco. E o Edu vai trazer algo legal. O primeiro bloco foi muito legal. Foi bom, né, Edu? E o segundo vai ser melhor ainda também. Bora lá. Márcio, obrigado e gratidão por você ter vindo aqui participar desse podcast, né? E aproveitando, quem é o Márcio? Conta pra gente aí, quem é o Márcio. É um prazer. Obrigado, é um prazer poder participar aqui com vocês, dividir. Acho que o segmento de materiais de construção precisa da gente, né, falar, conversar, trazer aqui
percepções. Bom, o Márcio é um profissional que está aí no segmento há mais de 35 anos, atuei em algumas indústrias, referências do segmento aí, né? Pude poder participar aí de algumas empresas como Tigre, como Lorenzetti, tive uma empresa, uma importadora, né? Então sei as dores, o que é ter uma empresa, e hoje o foco da minha dedicação é ajudar empresários a se estruturarem um pouco melhor, a estarem melhor preparados, porque o grande desafio que a gente percebe é o ramp-up, é o quanto você precisa crescer e o quanto às vezes essa experiência não é suficiente, né? Então, para isso que eu tento trazer a experiência do que a gente percebeu ao longo desses anos, né? É assim... Como é que se fala? Você trabalhou em grandes empresas. Isso. Tigre, Lorenzetti... E esses players do mercado, que todos eles são líderes. Isso. Você olhando lá de cima, o que você consegue trazer para nós aqui do varejo, né? Essa percepção, o que as empresas grandes enxergam naquele momento, né, Rodrigão? Eu acho que elas enxergam ainda a gente daquele mesmo tamanhinho, elas dão foco nos home center. É que se o varejo, se ele fosse realmente mais unido, tá, ninguém podia contra nós, porque a gente detém mais de união, né? 95% do mercado, né, de materiais de construção. Os grandes varejistas, lá, você pega lá Terra Norte, C&C, só que esses caras, eles têm dinheiro, têm estrutura, faz pesquisa de mercado, só que o varejo pequeno, ele não faz pesquisa. Ele faz pesquisa para tentar derrubar o vizinho, o outro lado, porque o outro tá vendendo mais barato. Eu enxergo de outra maneira. Quanto mais a gente estruturar, se organizar, pegar, esse bate-papo aqui também, né? Pegar a informação do mercado para ver se sua loja está sendo rentável ou não, aonde que eu conheço o Márcio aqui já tem um certo tempo. Aí que entra o Márcio pra... Agora o Márcio tem que falar que as grandes empresas enxergavam a nós, né, no varejo. Esse extremo, né? A percepção que a gente vê é assim, as indústrias sempre têm uma preocupação muito grande em trazer soluções, trazer tecnologia. Eu acho que essa é a essência de uma grande indústria de ponta, né? E as empresas da qual eu pude participar tinham uma preocupação muito grande de trazer uma tecnologia muito forte para ajudar o segmento, de um modo geral, a ficar eficiente no processo construtivo. Né? Olhando, esse produto tem uma tecnologia, pode ser melhorado, ajuda lá no ponto na obra, o profissional a poder ficar melhor preparado, ele poder aplicar e resolver aquele problema de um modo geral. Eu acho que essa foi a grande mentalidade das indústrias. Enxergava assim... Se preocupava com o produto. Com o produto, com a tecnologia do produto. Mas e com o canal nosso, que é o varejo? Esse eu acho que é uma grande mudança, que assim, é lento, mas é uma preocupação que a gente percebe em alguns segmentos e algumas indústrias, que ela tem que estar muito preocupada com o que vocês estavam falando no bloco anterior, que é o sellout. Ou seja... O sellout é o que manda no jogo hoje. Então não adianta nada ela vir fazer uma transferência de estoque, vamos dizer assim. Traduz aí para os leigos o que é sellout. Desculpa. Ou ele tem que estar preocupado com a venda aonde o produto acontece. Perfeito. Entendi, eu perfeitamente. O que a gente tem que trazer é o seguinte, eu acho que o grande negócio produto não pode ficar encalhado. O produto tem que estar vendendo. E assim, a tecnologia que existe hoje em um produto tem que ser de uma forma, e isso as indústrias fazem bem, que é comunicar os benefícios dos produtos, mas existe um hiato, um meio aqui, que é muito importante. Ela precisa formar as pessoas, ela precisa capacitar as pessoas, ela precisa fazer com que aquele benefício daqueles produtos esteja na ponta da língua de quem está atendendo o vendedor, o consumidor. Porque o segmento de materiais de construção, de um modo geral, que a gente percebe, é assim, nós temos dois grandes influenciadores, que são os profissionais que prestam o serviço, que vão usar o material, que vão aplicar o material, e nós temos os profissionais que recebem a demanda por parte do consumidor. Porque se você pensar bem... Que é o balconista, vendedor. O vendedor. Então, se você pensar bem, o nosso segmento, por mais que sejam lojas, como o Rodrigo comentou, autosserviços grandes, nós temos que ter uma assistência, tem que ser um autosserviço assistido. E aí a gente começa a refletir um pouco, né? Se você olhar, o consumidor de material de construção, diferente de outro segmento como o varejo alimentício,
O varejo alimentício a gente vai no supermercado comprar comida desde bebê, no carrinho de bebê. Material de construção é diferente, né? Ele tem outra jornada, ele vai entrar muito mais tardio, ele vai entrar num segmento quando houver realmente a necessidade, porque ou você entra por amor ou por dor, né, como todo mundo fala. Necessidade. Né? Não é isso? É um produto mais técnico. Mas é uma frase que você consegue... Pelo amor ou pela dor? Ou pelo amor ou pela dor. Você comprar um produto para decoração, para sua casa, é amorzinho, é bonitinho e tal. Agora, quando você tem um tubo estourado, ou uma parte elétrica, ou um chuveiro que não funciona, aquilo é parte técnica, aquilo é dor. O cara vai chorando. Verdade. Uma infiltração, uma né? infiltração Fora por de uma hora, impermeabilização. né? Então, quando você pega esse tipo de assistência, o consumidor, por ele não ter essa experiência no segmento, ele se sente ali dependente de quem vai prestar o serviço ou de quem o atende no ponto de venda. E nós temos uma outra particularidade. O produto de materiais de construção, na grande maioria, quem compra não aplica. Com certeza. Nossa senhora, agora... Vamos lá. Quem compra, o consumidor... Na grande maioria, quando é profissional é uma coisa, que depende... Porque você tem dois tipos de obra. Vamos supor, o pedreiro e o pintor faz a lista, o profissional faz a lista e manda o consumidor comprar. Perfeito. Aí o que acontece? O profissional, ele faz uma lista. Tá. E aí ele pega essa lista e entrega na mão do dono da obra. O dono da obra pega aquela lista de material e vai até os estabelecimentos de vocês e fala assim para vocês. Fala, olha, o meu profissional pediu essa lista de material, tá certo. Primeira pergunta que ele falou, esses materiais tá certo. Faz sentido, né? Aí, os caras perguntam, tá certo. Não é isso? O cara tá pedindo correto? É verdade. Outro ponto que é bastante intrigante é assim, se você não tiver um profissional lá no PDV, lá um vendedor treinado, antes de ele olhar aquilo ali, ele tem que fazer uma perguntinha que eu insisto bastante nos treinamentos. Tira aquela listinha da frente e põe ali pro lado e vira para... O que a senhora está fazendo? Que fase da obra a senhora está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Construindo, reformando? Você está instruindo, você está pegando informações, porque o que a gente brinca é mais ou menos o que o médico faz. Nenhum médico faz uma anamnese se você não tiver perguntas para fazer para a pessoa, sem antes olhar especificamente aquilo lá. Ó, eu estou construindo, eu estou reformando, por vários aspectos, porque um profissional de vendas, como vendedor, que na grande maioria já é comissionado, ele tem que entender se aquilo é uma venda pontual ou se é uma venda que ele vai recorrer ao longo da obra. Sim, recorrente. Sim. Então, se ele faz uma pergunta dessa e a pessoa fala, ó, estou comprando esse produto para essa fase da obra, e a pessoa fala, estou construindo, ele fala assim, bom, então eu tenho mais essas outras fases que eu posso estimular ela para poder vir comprar comigo constantemente. Então ele já está gerando uma carteira. Tá. Entende? É um ciclo, né? É um ciclo. Se é uma venda pontual para resolver um determinado problema, ele vai entrar no lado consultivo, mas aí ele precisa ter o conhecimento técnico daquilo Márcio, ali. A solução, né? Pegando o gancho, o que você falou é vital, né? No ponto de venda, essas perguntas, elas são básicas, né? Sim. Mas muitas das vezes a gente não enxerga isso nos vendedores que ali estão, né? Quando você fala do fator, é uma né? coisa básica. Como que você enxerga isso? Você que está ali no ponto de venda, acho que é pertinente a isso, gente começar a fazer essa questão de questionamento. Esses questionamentos, né? E deixar até no sistema alocado. Falar assim, esse cliente está na fase, que aí você já tem tudo cadastrado. Você acha assim, então, que... vou falar eu, Rodrigo, os lojistas. É fazer um treinamento com os vendedores com perguntas. Fazer um questionarinho, o que você vai fazer. É um processo, né? A gente fala o processo, um modelo, Eduardo, que é assim, a gente acredita que tudo passa aí é o ápice que todos os professores falam, né? A educação muda. E a educação e conhecimento no nosso negócio, que é um produto técnico, é tudo. Então ele tem que estar... A jornada de vocês, empresários lojistas, em estimular os profissionais de vocês a se capacitarem cada vez mais, é fundamental para o negócio de vocês. Então você ter uma loja agradável, ambientada, com um excelente estacionamento, um mix adequado, uma série de serviços de soluções financeiras, que eu também gostaria de falar, porque eu acho que soluções financeiras são importantíssimos para o nosso negócio. Se você não tiver pessoas capacitadas, você vai ter aquela máxima que a gente fala com a nossa tia,
que não é do segmento de materiais de construção. A senhora reformou lá? Reformei. Nossa, que inferno que foi. Por que foi um inferno? Porque a jornada dela foi um inferno. Mas não dá para mudar esse cenário, não, Exato. A gente muda com capacitação, com Márcio, processos. Ele começa assim, né? É um sonho e vira um pesadelo. Não vejo a hora de tirar aquele cara de casa, velho. Mas a gente deve fazer alguma pergunta. Uma pergunta. Essa é a máxima. Mas quando você compra em uma loja em que você tem um atendimento de qualidade, onde existe ali um compromisso, um comprometimento dessa loja com o cliente, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, mais fluidas, né? lógico. É o que ele falou, a comunicação é tudo. Na verdade, o que o Márcio falou assim, você cria você fala na amnésia, cria um rapport, né? Você cria um relacionamento, o cara começa a entender o que o cliente está precisando. Isso. E o preço. Ele nem pergunta mais o preço. É o que eu sempre falo, Edu. A expectativa do cliente, ela tem que ser alcançada. Quando você dá um atendimento, o Márcio é um mestre, né? Dá pra notar só na fala dele. Até que ele é um mestre. Imagine só, o cliente chega a primeira vez com essa lista. Sim. Aí ele chegou, você trouxe a lista. Ele chega, aí, Anderson, tudo bem? Ele viu tudo sua dor. Aí você chega de novo. Sim. Ele não vai ver você como cliente. O cara já começa, e aí, Anderson, tudo bem? Deu certo? O cara já começa a sentir a vontade. Pô, o cara não sou mais um. O cara já me conhece. Perfeito. Já começa a chamar pelo meu nome. Isso. Você já começa a ver um tratamento diferente. Perfeito. Porque não é um cliente, é o cliente. É o cliente. Então as pessoas gostam de ter chamado pelo nome. O nome é o apelido. E essa percepção a gente já tem. Não, isso que você falou é fundamental. Esse negócio da percepção, né? Eu não vou falar de nome, né? Que é muito importante o que ele falou. Quando você pergunta o nome da pessoa, você tem que perguntar como que você gosta de ser chamado. Hoje em dia, isso tem que ser uma verdade para os negócios. Márcio, você que é o mestre da comunicação e dá palestras, ensina as pessoas a se comunicar melhor no PDV, tem algumas coisas também que a gente tem que eliminar do nosso vocabulário, né? Perfeito. Perfeito. A gente tem que tomar alguns cuidados hoje, lembrando que você tem um varejo. Você é um varejo, você está com a porta aberta, então você tem que atender, na verdade, um cliente que entra. Não importa se o cliente é A, B ou C, se é da classe social. E outra verdade, eu brinco que esse fardo que a área comercial de loja de material de construção tem que tirar isso rapidamente, e é isso que eu insisto nos treinamentos, na capacitação, que é assim, eu brinco, não me meça com a sua régua, ou seja, não olhe para a pessoa... Fundamental. Olhando para a pessoa e falando assim, ó, eu tenho que oferecer produto A ou B porque o estereótipo dele é aquilo. Entendi. Aquilo, na verdade, eu tenho um caso que uma vez eu estava num dos home centers atendendo, para você ter uma ideia. Não, aqui não, nós dois não acontece, não. As duas lojas não, pô, tá louco? Viu? É isso mesmo. Mas eu estava numa loja uma vez e chegou um casal bem humilde mesmo. Mas ela estava com uma folha da página de uma revista dessas de decoração e falando pro marido dela, falou, olha, então a gente tem que pegar essa peça. Ela falou assim, quando ela olhou o preço de algumas coisas dos nossos produtos lá, que eu estava dando junto lá no setor, ela olhou e falou assim, nossa, mas é muito caro. Aí o marido dela falou, não, vamos levar, isso é o que está na revista, é o que você queria, é o que a gente juntou durante anos aqui, para poder comprar aquilo. O sonho da pessoa, né? Aquilo ali... Não tem preço, porque parte do pressuposto seguinte, Edu, isso é um negócio. Você fala de um dos bens mais desejados para qualquer ser humano, que é um teto. Você fala de uma casa, você fala de um lar. Então, olha, para você ter uma ideia, que loucura. Eu não sei se isso alguns aqui ouvintes têm essa noção. Mas quando você vai construir uma casa, do teto, do chão, até deixar ela pronta, vocês sabem, em média, quantas decisões de compra ele tem que tomar para poder construir a casa? Porque se ele está comprando é uma decisão. Então ele tem que comprar areia, é uma decisão, pedra é uma decisão. Conta aí pra gente aí. Nós estamos falando... entre contratação de serviço, mais de 450 decisões de compras. São muitas decisões. Então você imagina uma pessoa que não tem o hábito de fazer construção civil, ou não tá no DNA dela, né? E ela tem que tomar as 450 decisões melhores para o sonho dela. Então, se ela não tiver apoio, tanto do profissional, como da loja, como da indústria, comunicando no PDV que aquilo serve para aquela necessidade dela, e facilitar as condições comerciais para que ela possa comprar aquele produto,
você vai represar em algum momento. Entendi, não, faz então você sentido. tem que efetivamente estimular eles. Porque é muito engraçado quando você vê pessoas né, amigos que vêm me procurar conversando. Vou construir. Eu falo, legal, você fez um planejamento financeiro do negócio? Fiz, o meu arquiteto fez, legal. Quando ele começa a construir, eu classifico a obra em 7 fases, né? Estrutura, fundação, estrutura, cobertura, fechamento, 7 fases. As 2, 3 primeiras fases é onde você vê o negócio nascer, que é a estrutura, o concreto, ferro, areia, cimento. É a base, né? É a base. Aí o Rodrigo dá risada. Dá risada. É barato. Se você for analisar essa fase, é barato. Isso que você está falando. Quando ele olha o orçamento dele e ele olha para a obra dele e fala, olha, já está assim, e eu ainda tenho dinheiro no banco que eu achei que ia fazer... O cara me falou que eu ia gastar X. Eu já tô com 20% só que eu gastei e já tô vendo minha obra, o cara errou. E aí é que ele não se atenta. Então ele começa a comprar à vista, ele compra, ele olha. Quando entra na fase onde o dinheiro vai embora, que é a parte, né, de decoração, acabamento... Aí já acabou o dinheiro. Aí é que ele recorre, que ele começa a olhar para o bolso dele e fala, eu não tenho grana, eu preciso acabar a obra. E aí é que ele precisa de soluções financeiras, que é uma outra necessidade. Sim. Então ele precisa ter prazo, é uma condição muito importante para o nosso negócio. Condições atrativas e com custos baixos, porque também tem que caber no bolso dele. Então, ou seja, você percebe que o negócio é muito importante para dar produtividade. Quando você fala em prazos, para você, para vocês, claro, para você também. Quando você fala em prazos, como é que vocês enxergam o mercado, né, que é o nosso assunto, em relação ao consumo? É o que ele falou, né? Ter condições. Como que vocês enxergam isso? Vocês buscam cada vez mais melhorar, facilitar a vida do seu cliente? Como que vocês enxergam isso? Sim, acho que na verdade... Para que o consumo possa... Quanto mais... Às vezes você conseguir dividir aquilo para o cliente, é interessante, porque ele consegue comprar mais. Só que em contrapartida, no meu caso, você pega as indústrias que em vez de ela aumentar o prazo, ela encurta o prazo. O material básico. Vamos falar o cimento, não, né? Sim, o cimento, o prazo é curtíssimo. Qual o prazo que vocês têm para pagar o cimento? Tem um gatilho aí pra galera da interatividade. 7 a 14 dias. 7 a 14 dias, né? É o cara que comprar o cimento em 6 vezes, um cartão. E como que vocês enxergam? Então, essa é a questão, Esse né? é o ponto de equilíbrio. Esse é um ponto de equilíbrio que no material básico você já se perde, né? Sim. E vocês procuram aí parcerias, por exemplo, para ter uma taxa melhor no cartão, para poder oferecer para o cliente 18 vezes. Você fala, o fulano ali tá vendendo em 18 vezes sem juros no cartão de crédito. Como vocês enxergam isso? Aí você fala, putz, só tenho 10, só faço em 10. A gente consegue fazer hoje até em 18, mas aí é com juros. Sem juros. Com juros. E sem juros? Sem juros em 6. Você já tem um portfólio de... É que, na verdade, a gente divide assim o material básico, vai. O material básico eu não consigo, entre aspas, assim, quando o cara fala um prazo maior, é tudo, tá embutido no valor. Tá embutido. Porque não tem como você pagar o cimento 7 dias e você vai parcelar em 6 vezes. Lógico, vai ter um custo financeiro ali, né Rodrigo? Sim. Então, a maioria das lojas tem essa situação. Preço à vista é X. Quer parcelar? Pô, legal, show. A gente calcula o acréscimo. A gente faz o X e parcelado fica... A gente faz essa dinâmica de parcelado. E olha como volta de novo na educação, que eu estava falando no conhecimento. Se um profissional desse, quando atende um cliente, e ele faz toda a separação, entende a fase da obra, faz a adequação do mix de produto para aquela fase da obra somado ao que o profissional pediu, ele entrega um pacote completo falando, olha, o que você vai precisar é isso. Quando ele vai para uma área financeira e parcela isso, legal. O duro é quando ele não tem esse serviço, ele pegou aquela lista nua e crua que o profissional ele parcelou em 10 vezes, ele volta pra obra, chega lá, o cara fala pra ele assim, o profissional, você esqueceu demais essas 20 relação. Aí ele fala assim, puta, mas eu já parcelei em 18 vezes, agora eu vou ter que ir lá ou comprar em 3 vezes. Aí eu vou usar aquela frase sua, né? Você tá na loja? Você tá na loja? Não tá sabendo Esse é o dia a dia da loja? Tá na loja. Aí eu vou usar aquela frase sua, né? Que a obra se torna um inferno, né? Sim. É o pesadelo, pesadelo. Imagina, 10 vezes a pessoa tem que vir, passar o cartão e parcelar. A maioria dos profissionais, às vezes, somente os caras só dão um orçamento pro cara começar. E não fala pro cara que o cara vai gastar tudo aquilo.
Aí, igual eu falei, só tem dinheiro para aquilo. Pra Aí aquilo, acaba e fica sem recurso. Gente, deixa eu fazer uma vai lá. perguntinha. Vai lá que nós vamos entrar no consumo, né? No consumo. Nós temos consumo tempo. e estratégia de negócio. O Márcio é um treinador que treina vendedores. Aproveitar para o Rodrigo também. Você tem um turnover muito grande na sua loja? Porque ele bateu numa tecla profissional, né? E vendedores que dão atendimento. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque um amigo meu me ligou e falou assim: Edu, como que tá aí? Eu tô com um problema muito sério de pessoas que tem uma outra atividade muito grande e não consegue criar esse vínculo de atrair o cliente. De trazer profissionais bons, né? Eu acho que esse é um desafio no nosso segmento, né? Traduz aí o turnover. O turnover, verdade. A rotatividade muito grande de vendedores. Não, lá como a gente trabalha em família, a gente não tem esse problema, por enquanto. Pô, gostei da Graças família. a Deus. Vocês ficam mais no balcão mesmo, então você faz esse... Sim, não tem. Mas a ideia, futuramente, é a gente criar alguma coisa em relação a treinamento. Mas que nem você tá saindo de uma loja de 100 metros para 900 metros. Você já não dá mais com a família, não é mais? Não, sim. Você tem que criar um processo... E a ideia é criar processo e também você dá mecanismo, você dá incentivo pro vendedor, entendeu? Tá. O Márcio já tá criar benefício. Tá coçando, o Márcio tá olhando pro Rodrigo, tá parecendo o Rodrigo um frango assado, né? Salivante. Não, na verdade, acho que você tem que criar benefício ele tá pro bem vendedor, para ele ficar, né? Vou precisar dele. Senão... Se não começa a trocar muito, aí não cria essa fidelidade de você Cadê fulano? Isso foi que embora. eu tenho percebido bastante, Edu, que você comentou, isso é um ponto bastante crucial, porque você formar profissionais no segmento, como a gente falou. Então vamos pegar uma loja que hoje, quantos SKU você deve ter? SKU são um número de produtos dentro da loja. Produtos que você vende, 15 mil itens. Tem 15 mil itens. Aí você pega na sua loja, hoje tem quanto? 4 mil e poucos. Os 4 mil. Mas na média que a gente percebe é isso mesmo, de 5 a 15 mil itens. Quando você pega isso, você vai pegar um profissional que entenda de todos esses itens. Não é fácil, não acha esse profissional. O que ele vai entender é superficialmente. Por isso das agendas das indústrias, que é bastante importante em aproveitar as indústrias, gente, eu vou dar uma dica para todo mundo aqui, que como eu vim da indústria. A indústria tem objetivos de treinamento, eles têm agenda, eles têm quantidades de agendas disponíveis que eles têm que fazer treinamento no PDV. Então usem isso a favor de vocês para poder explorar. Então, quanto mais treinamento você agendar, mais as indústrias estarão mais propícias a querer estimular vocês. Então ela começa a usar primeiro pela visão produto. E aí é que entra um outro diferencial, porque fora o produto, ele entendendo o produto, o módulo que a gente leva sempre de capacitação para as empresas que estão com a gente eu formo ele fora a linha de produto, eu formo ele na parte comportamental. E formar um profissional, você vai deixar aí no mínimo, vai esperar pelo menos uns 2 anos para deixar um vendedor para falar assim, ó, ele entende de obra. Se ele sai do zero, em 2 anos você tem um profissional. De novo, aquilo que eu falei, se ele chegar para o consumidor, me dá a sua listinha, que eu pego o produto e entrego, o profissional, você pegou ele de qualquer outro lugar, puser ele amanhã, ele souber o código interno do produto, beleza. O duro é quando um consumidor virar para ele e falar assim, ó, tá certa essa lista de produto com a fase da obra que eu tô? Você consegue me ajudar para saber se tá faltando alguma coisa? Você ser um consultor. Esse é um problema. Esse é o ponto. E aí é você tirar o estereótipo, a visão vendedor, que no nosso segmento, eu particularmente, trocaria já para consultor. Porque nós não somos vendedores, nós somos consultores. O PDV hoje, para um cliente de material de construção, ele é um consultor. Melhor colocar consultor do que vendedor, não Verdade. fica mais bonito. Mas melhorou, porque antigamente era balconista, né? Então. Na minha época era balconista. Por que balconista? Ele ficava lá parado. Mas você era balconista? Mas acho que a fala dele tem razão, concordo plenamente. Então, assim, a gente tem que olhar o lado da evolução do profissional, a gente tem que olhar sistemas com evolução, porque hoje, por exemplo, para facilitar eles, o que a loja está fazendo para ajudar a manter um padrão? Por exemplo,
hoje já é do passado isso, mas os sistemas hoje estão parametrizados para colocar o cross-selling. O cross-selling é a venda complementar daquela fase. Porque lembra, uma coisa que a gente sempre falava nas empresas que eu sempre trabalhei, a gente não vende produto, a gente vende um sistema. Eu, na época da Tigre, por exemplo, nenhum cliente chega lá e me dá um cotovelo, um joelho, me dá um tubo, me dá uma luva. Não, ele fala assim, ó, eu quero abrir a torneira e sair água. Ah, essa foi boa. Então ele quer um sistema. Ele não quer saber se o piso é XY, se vai usar argamassa, se vai usar um rejunto. Ele quer saber o seguinte, posso andar? Pode passar um carro em cima do piso? Ou seja, o que ele quer é o benefício que aquele produto dá. Produto. Perfeito. Então, se a gente souber, e aí é um trabalho para vocês lojistas também começar a usar mais o potencial do ERP, ver se isso lá dentro não tem parametrização para você ajudar ele. Ó, quando você vender esse produto, você não esquece de oferecer esse. Venda similar. É o venda cross-selling. Às vezes o cara vai comprar um chuveiro, o cara compra só o chuveiro. Você clica lá, aparece lá. Mas tem que você vendeu, vai, o piso. Vendeu piso, argamassa, rejunte, nivelador, o rejunte, é isso. Né? O pós-obra. Eu sou da época. Já leva o papelão já para forrar depois para pintar, para proteger o salva-piso. É isso mesmo. Rodrigo, eu sou da época da gente comprar videocassete 7 cabeças e não sabe nem para que serve as 7 cabeças. Mas vocês lembram disso? Então o que eu tô dizendo, não adianta a gente ver lojistas hoje investir um absurdo em... A gente vê hoje lojistas correndo atrás de ERP absurdamente, com alta tecnologia, com uma série de facilitadores e não consegue implementar. E não fazendo o básico, né? O perguntar, né? Isso gasta dinheiro. Então é muito importante fazer essa reflexão de falar assim, pô, eu conheço meus números, eu sei identificar meus números, eu sei o que minha equipe está precisando, eu estou olhando sell-out e não sell-in, eu estou olhando o que eu estou vendendo e não o que eu estou comprando. Porque o mais importante é quando você vende, não quando você compra. Sim. Pô, falando nisso aí, que o Márcio falou, eu tava num evento da Anamaco e o cara fez uma pergunta assim, ó, pessoal, alguém sabe os números que... É material de construção. Sim. Vou te falar. 70% não sabia quanto vendeu no último mês. É uma conta... Não é? Isso. A importância do... Vocês estavam falando no outro bloco... Esse acompanhamento, você saber se está sendo... rentável. No outro bloco, vocês estavam falando sobre rentabilidade, né? Até estava comentando, qual categoria... Uma coisa que eu divido bastante com as pessoas para quem a gente trabalha e presta um serviço no grupo é... Você construiu o seu painel do Boeing? Porque o grande barato disso tudo é você ter um painel na sua frente, como se fosse um avião, em que você fala assim, ó, essa categoria eu vou baixar 5%, ela vai impactar na minha venda em mais 25%. Essa categoria eu preciso subir 3%. Puta, ele vai aumentar minha venda e vai aumentar minha rentabilidade. Essa aqui vai mexer nessa e nessa categoria. Quando você cria uma família de produto, uma categorização de produto, você tem o Boeing, o painel do Boeing, mexer nisso é fácil. Só que, e é verdade, é isso que eu tento dividir hoje com as empresas que estão hoje no grupo com a gente fazendo o trabalho. Vocês, o que precisa é o início dessa criação. Então vamos criar esse Boeing, entender o seu DRE, o seu demonstrativo de resultado, trabalhar com a margem líquida e não com o markup. É isso aí. Trabalhar você hoje... começa a olhar com outros olhos mais... Você enxerga número. E uma coisa que eu falo é que assim, o lojista tá ali para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro não é pecado, gente. Pelo contrário. Ganhar dinheiro é essência para todo mundo. Então, porque você gera mais emprego, você gera mais um monte de coisa. Então o que a gente fala é você construir, você investir um tempo, não é gastar tempo, gente. É investir um tempo para construir um painel da qual você consegue ganhar mais dinheiro. Isso é essencial para qualquer empresário. Então, e chega numa fase, por exemplo, usando o exemplo do Rodrigo. O Rodrigo está partindo de uma loja de 100, eu conheço bem lá. Quase 10 vezes mais, né? 10 vezes mais. Então, a estrutura ele pode se arranhar, que você vai se preparar para poder fazer esse salto tem que ser compatível com os 1.000 metros quadrados, porque senão você se perde, né? Correto. Então, assim... Correto. Então, eu acho que esse é o grande desafio do empresário hoje brasileiro, dono de loja de materiais de construção. É criar o painel ali para você poder comandar essa nave. Ô, Du, é uma aula, né?
Ô, louco. Partilhar conhecimento, isso é uma coisa da... Pena que o tempo é curto. O tempo é curto, mas eu acho que ainda dá pra gente... Foi muito bom. Ainda dá pra gente falar um pouquinho sobre... A gente falou aí de consumo e estratégia de negócio. Vamos terminar falando de concorrência. Vamos começar com o varejista. Como que você enxerga a concorrência hoje? Você deu um adendo aí, dizendo que se juntos seríamos fortes, né? Mas que há uma... Como que você enxerga o novo Maranhão, com a fala, usando aí a fala do Márcio, né, passando de 100 para 1000, como que você enxerga, como que você vai entrar hoje, no mercado? De uma forma geral, na verdade, eu não enxergo todo mundo como concorrente, sim como parceiro. Se o cara precisar da gente por qualquer coisa, eu já falei, a loja está à disposição de vocês, para atender sempre que você precisar. Assim, seguindo até a questão da Lucato, a gente pegar um nicho de mercado que o cliente busca realmente qualidade do produto. Se você ficar brigando preço por preço... A estratégia da rentabilidade. A estratégia da Locate foi... Sim, não, mas é sério. A gente vai trabalhar dessa assertiva, forma. Né? Perfeito. Porque senão você vai ser mais um no momento de todos. E trabalhar outras estratégias, sim. Questão do sellout. Isso. Se a gente pretende trabalhar de forma... Quando ele tá falando assim, você tem que mensurar bem assim, tem que ter todos os clientes, vai. Cliente A, B, C e D. E você atender todo mundo e com rentabilidade. Sim. Senão o processo não fica sadio, né? Entregando para ele um produto que tenha qualidade. Não tá, qualidade. Isso, não tenha, mesmo com preço não mais acessível, só preço por preço. Né? Isso. Vou pegar um tijolo baiano de R$500, entregar para o cliente, ele mas vai o cara vai gastar mais areia. Assim, aí não compensa. O desafio da concorrência, eu sempre falo que nosso segmento, concordo plenamente com o que o Rodrigo falou, de colocar, vocês não são concorrentes, eu nunca enxergo como concorrentes, porque existe uma prestação de serviço, existe uma relação de confiança, existe uma comodidade de comprar naquela loja porque é perto da minha casa, coisa. Percebe hoje quando você fala assim, eu vou pegar um profissional. Você pega um marceneiro, como ele estava falando, de móveis, né, de marcenaria, que é um segmento que eu pude atuar um pouquinho e conhecer um pouquinho agora recente. O profissional, a marcenaria é uma loja física que está ali, ele desenvolve a marcenaria naquele ponto. Então as lojas que o abastece, próximo da onde é a marcenaria, ele cria um vínculo muito forte. Mas se você pegar um profissional de hidráulica, ou um encanador, ou um pedreiro, um eletricista, que ele está em Diadema, mas que ele está fazendo uma obra... São Bernardo, não, que ele vai fazer, por exemplo, no extremo, lá em Santo Amaro, que ele vai fazer lá na Zona Oeste, em Osasco, em Jandira. Normalmente... ele compra mais próximo da obra dele, a não ser que ele tenha um vínculo de relação que vocês construíram. Mas quando você fala varejo, e aí é que eu entro no ponto, que a grande maioria fala das lojas que a gente conversa, eles falam assim, 70%, 80% são varejo. Varejo, você pega ele naquela fase da obra, naquele período de obra. Depois ele não é mais seu cliente. Esse é um grande desafio. Ou seja, né, você concorda comigo? Se você pegou uma obra durante 7 meses... Ele só constrói e reforma 2 vezes a média do povo, né? Ele é um cliente, ele é um cliente pré-datado, né? E o que a gente... É verdade. É isso mesmo. Porque você constrói... Acabou a obra. Aí 25 anos, você vai reformar. É isso. Tá morto. Não, a gente vai estimular ele a comprar uma tinta, comprar uma manutenção. Não, entendo. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutos, quando eu falo de concorrência, a gente enxergamos aqui nos últimos 2 anos que algumas redes... elas minimizaram as suas estruturas para atender melhor. Eu tenho aqui um excelente exemplo de uma loja de bairro bem estruturada, na cidade de Diadema, que é a Casa Rosada, né? Perfeito. Nossa parceira aqui do Casa Show. Então, o que acontece? Como que vocês enxergam isso? O Home está querendo ser uma loja de bairro. Como que você exprime isso, expressa isso dentro do nosso contexto aqui? Eu particularmente, assim, acompanhando alguns desses home centers, eu vejo que houve um movimento bem grande, bem intenso, mas estão voltando para um certo retrocesso. Porque ir para uma loja de bairro com a estrutura grande não é a mesma coisa. Não dá para você ir pela estrutura, não dá para você ir pelo tipo. Então,
particularmente, o que eu percebo é um movimento que houve sim, porque a gente, como o Rodrigo comentou, dos 150 mil pontos de venda que existe hoje aqui, nós estamos falando de mais de 90%, 95%, são lojas pequenas. E a loja pequena tem uma estrutura aonde aquele consumidor que entrou naquela loja, uma relação pessoal, um nível de serviço diferente, compra agora que eu te entrego, os grandes vêm com um fluxo de atendimento que tem que se amoldar muito para que eles possam atender esse pessoal. E o que a gente percebe é uma certa retração desse pessoal hoje, dos grandes, para as lojas de bairro. Pode olhar, por exemplo, uma Telha Norte hoje já deu uma recuada muito grande. Então, ou seja, não que não vão ter determinados bairros, mas para bater... Os players vão existir. Sempre. Eu acho que nicho existe sempre. Mas que há uma retração e não uma expansão, sim, é uma latente, é a verdade isso. Então por quê? Porque a loja de bairro, ou a loja que se dedica muito naquela região ali, existem fatores inerentes que não é só o comércio. É o quanto tempo ele está ali, quanto tempo a loja está ali de relação com aquelas pessoas, o quanto o pai tinha de relação com o dono, que depois o filho veio comprar uma manutenção ali. Então... Lá na loja, lá já tem terceira geração que compra. Então, terceira geração. Essa relação é construída, não imputada, né? Legal. E aí? Bom, a gente tá aqui nessa vibe aqui. Deixa a gente falar aqui. O que a gente tem a fazer, Edu, é agradecer, né? Primeiramente os nossos convidados, né? O Márcio aí engrandecendo, né? Uma aula, né? Se deixar, a gente fica aqui 2, 3 horas ouvindo. O Rodrigão também. O Márcio falar, o Rodrigo também muito ativo, né? De olho aí no mercado. Agradecer o Depósito Maranhão, mandar um abraço lá pro pai, pra família, para todos os nossos amigos ali da região de Ribeirão Pires. Agradecer também o Luciano Dias, né? É um dos proprietários da Locate Móveis, né? Que acabou de aparecer aqui. E também você, Edu, né? Nosso parceiro aqui no Casa Show, Casa Rosada, e também o grupo Embramaco. Edu, e agradecer também o nosso diretor aí, né? O Rambo, né? O Rambo, a Beth, né? O pessoal do Usma. Bem legal aqui o espaço, né? E, sem dúvida. Cara, só tenho gratidão, hein? Obrigado. Imagina, nós que agradecemos, eu que agradeço. É isso aí. Casa Show, #2 é a segunda edição, direto de São Bernardo do Campo, dos estúdios Maias, né? Nós agradecemos e até a próxima.